Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou o Ícaro Sampaio. Sou Eric Trovão. Eu sou Patrícia Gadelha. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é como manejar a hiperglicemia no ambiente hospitalar. Pessoal, a gente sabe que tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia estão associados com desfechos negativos no ambiente hospitalar. E qualquer médico que trabalhe no hospital, seja na emergência, seja em enfermaria, vai lidar com pacientes com diabetes ou pacientes com hiperglicemia de estresse e vai ter que saber manejar esses casos de forma apropriada, né? Então a gente vai tentar trazer aqui hoje tópicos mais relevantes na abordagem da hiperglicemia no ambiente hospitalar. Para começar, Luciano, vamos falar para o pessoal quais são as principais causas da hiperglicemia no hospital. Apesar da gente saber que tem muitas causas e ser importante a gente definir isso, a gente tem que falar primeiro, definir direitinho a ideia do que é hiperglicemia hospitalar, né? A gente sempre pensa no diabético que interna, mas aí seria um diabetes prévio, né? A hiperglicemia de estresse, vamos dizer assim, que é o diagnóstico diferencial, é aquele paciente que não tem diagnóstico de diabetes, que às vezes tem uma glicada que mostra que ele não tinha diabetes previamente e que evolui com hiperglicemia pelo contexto de alguma intercorrência dentro desse internamento, dentro dessa visita hospitalar, né? Então, a gente diferencia o diabético prévio internado, que aí ele teria diabetes e por isso ele tem hiperglicemia, e a hiperglicemia de estresse, que é aquele paciente que não tem diabetes, ou seja, ele precisa ter alguma documentação que não tem diabetes anterior e evolui com hiperglicemia dentro do hospital, né? A gente define hiperglicemia hospitalar por uma glicemia acima de 140, é o ponto de corte para você colocar como hiperglicemia. Fora do jejum, a gente pode eventualmente ter uma glicemia nessa faixa, mas assim, se você avalia geralmente antes das refeições, é a hora que você faz os cortes de HGT, né? Então a gente admite que ele está ali pelo menos 2 horas sem alimentação, então acima de 140 já estaria relativamente elevado e já é considerado um ponto de hiperglicemia, né? Não entra para corte, para tratamento, mas já é hiperglicemia. Causas principais, a gente tem o diabetes prévio já seria uma causa, causas relacionadas à hiperglicemia de estresse, como o próprio nome está colocando, qualquer situação de agravamento à saúde, né? Se o paciente tiver uma infecção mais grave, às vezes algumas medicações, destacadamente corticoide, destacadamente às vezes hidratação, nutrição parenteral, a própria nutrição enteral, dependendo da infusão que você fizer, pode gerar um quadro de hiperglicemia. Então, as causas são muito variáveis, é preciso fazer essa triagem inicial e fazer o acompanhamento direitinho de acordo com como e às vezes fica até lá. trauma, né? Essa resposta ao trauma pós-cirúrgico. E aí uma coisa que não tem, assim, que vale pontuar é que tem estudo que mostra que os pacientes com essa hiperglicemia de estresse, eles têm mortalidades, assim, até 10 vezes superiores àqueles que têm diabetes e que estão internados lá com os mesmos níveis glicêmicos. Não é porque, obviamente, não é uma coisa causa-efeito, né? Não é a hiperglicemia por si só que vai levar à mortalidade, mas o paciente que faz uma hiperglicemia de estresse já mostra que ele tem uma condição de base, assim, pior. Então, é uma infecção que é mais grave, é um infarto que foi pior. Então, esse paciente, você deve ficar atento, porque, assim, é um marcador de gravidade, a hiperglicemia de estresse. É até pior do que aquele paciente que já tinha diabetes. Então, não faltam motivos para o paciente hospitalizado evoluir com hiperglicemia, né? Perfeito. Eric, o que é que eu não posso esquecer ao internar um paciente hiperglicêmico? A primeira coisa, a gente vai ter que ver a glicemia, para poder definir se ele tem ou não hiperglicemia hospitalar, né? Então, sempre checar a glicemia do seu paciente quando ele é internado. E vale a pena também solicitar uma hemoglobina glicada, porque nem sempre esse paciente sabe que já tinha diabetes. Às vezes está diante de um paciente que vai preencher critério para hiperglicemia, mas pode ser que ele já fosse um paciente diabético. Então, se ele não sabe que se já tinha diabetes ou não, você vai ter essa dúvida com a hemoglobina glicada. Se você dosa no internamento a glicada, ela vem acima de 6,5, você já sabe que é um paciente que tinha diabetes prévio, né? Agora, claro, se aquele paciente já é diabético, já traz uma glicada dos últimos 3 meses, você poderia não necessariamente fazer a glicada. Mesmo ele já dizendo que tem diabetes, se ele não tiver uma glicada dos últimos 3 meses, também solicitar para você avaliar como está o controle dele naquele momento que ele está sendo internado, né? Então, hemoglobina glicada e glicemia de todo paciente que se interna. Essa questão de fazer uma glicemia capilar de todo paciente que se interna, inclusive, é um indicador
de bons cuidados hospitalares, Uhum. né? Então, já falei de casos de paciente que só descobriu que estava com cetoacidose depois que viu a glicemia na gaso, porque na emergência não fizeram. Então, ele faz parte daqueles cuidados básicos, até para, às vezes, para as equipes de acreditação, para dizer que aquele paciente estabelece tais critérios na emergência, é a glicemia capilar de todo mundo que se interna. De todo mundo. A pessoa se internou por uma razão nada a ver, mas é uma oportunidade dele fazer uma glicemia capilar para saber se ele já tinha diabetes prévio ou se ele está com hiperglicemia de estresse. Então, naquele momento da internação, todo paciente deve fazer. E não esquecer a glicada. E a glicada, não esquecer que existem algumas condições que interferem com a glicada. E como o paciente está internando por alguma razão, então se tiver um sangramento agudo, se o paciente tivesse uma anemia crônica, se o paciente renal crônico, se o paciente tiver alguma condição que possa interferir com a glicada, sempre levar em consideração, né? Então, prestar atenção. Falasse isso, aí eu lembrei também que tem situações que interferem também com a glicemia capilar. É. Né? Edema, né? Paciente em hipóxia, paciente com acidose, né? E aí, nesses casos, às vezes, você pode até colher de um catéter, o sangue venoso, até arterial, para avaliar a glicemia. Mas tem que avaliar a glicemia de alguma forma. Isso. A Patrícia disse, não pode deixar. E aí, outra coisa que você tem que fazer também na hora, você vai fazer sua prescrição lá, toda bonitinha, e aí você vai colocar, né, a avaliação da glicemia capilar de horário. Né? E aí, quais são os horários? Porque a gente vê muita bagunça, às vezes, nesses horários, né? Vê. Se o paciente se alimenta por via oral, você vai fazer a glicemia capilar antes de cada refeição e às 22 horas. Ah, mas o meu paciente está em jejum, o meu paciente está em dieta integral, né? Aí você vai deixar a cada 4 a 6 horas ver a glicemia capilar desse paciente. Que é importante porque você precisa, às vezes ele logo na admissão não fez uma glicemia acima de 140, mas à medida que o estresse for aumentando, né, se ele for se agravando, pode ser que ele passe a fazer. Então você precisa vigiar essa glicemia capilar. Agora, o que é que você não vai fazer? Agora, você não me perguntou, não, mas o que é que você não vai fazer nessa primeira prescrição? Colocar aquele esqueminha, já estou até adiantando a pergunta que vai fazer. Aquele esqueminha de insulina conforme HGT, né? Que o pessoal copia e cola. Quem não já viu, a gente é chamado para dar um parecer, chega lá, o paciente está lá fazendo insulina regular conforme HGT. E só, né? E só. Ou seja, é copia e cola mesmo, todo mundo, né? Todo mundo vai, faz a mesma receitinha, a mesma prescrição colocando aquilo ali. Tá errado. Tem alguns guidelines que eles recomendam um descaronamento dessas medidas de glicemia capilar se o paciente, depois de 48 horas internado, tiver com todas as glicemias capilares normais sim. e a situação não agravar, o paciente não começar corticoide, não começar a nutrição integral, Aí você pode porque tirar. às vezes ele está internado, um paciente, sei lá, né? Fazer um exame. Fazer um exame, uma criança, enfim, né? Você não vai ficar fazendo também glicemia capilar antes de todas as refeições, durante toda a internação do hospital, sendo que o paciente não apresentou nada disso, né? Passou de 48 horas e o paciente está evoluindo bem? Não tem porque não você fez continuar hiperglicemia, fazendo. Aí tudo bem, aí você tira. Lembrando que isso é válido para o paciente que não tem diabetes mellitus, Sim. né? O paciente Sim, que sim. você está fazendo HGT de horário porque ele está usando corticoide, por exemplo. Ou ele está com alguma via de dieta que aumenta o risco de hiperglicemia. Então, mesmo que ele não se apresente hiperglicêmico na emergência, se ele tem um fator de risco para hiperglicemia, como esse que o Luciano citou, a gente tem que internar ele com monitoramento de glicemia capilar de horário. E aí, depois de 48 horas, ele não faz hiperglicemia, você pode suspender. Agora, o paciente tem diabetes ou o paciente fez Aí já hiperglicemia fica em direto. algum momento, vai ficar Isso, com vai ficar monitoramento fazendo. frequente. Isso. O Eric colocou uma coisa interessante sobre essa questão dos intervalos, né, de glicemia capilar. Então, o paciente está com dieta oral, acho que não tem dúvida. Para o paciente que está com dieta zero, ou dieta enteral, contínua, ou NPT, alguns protocolos fazem uma diferenciação. Se ele vai fazer as correções com insulina regular ou um análogo de ação rápida, por exemplo, Asparte. E aí, com insulina regular, poderia fazer esse monitoramento de 6 em 6 horas e com um análogo de 4 em 4 horas. Mas, enfim, pelo menos 6 em 6 horas Isso. já é Mínimo. suficiente. Pelo tempo total de ação da insulina, né? Que você tá Exato, fazendo. exato. Isso. Patrícia, então vamos lá. Atendi esse paciente, identifiquei que ele tem risco de hiperglicemia ou, melhor ainda, está hiperglicêmico, o paciente tem diabetes prévio. Como é que eu vou iniciar a insulinoterapia para o paciente hospitalizado? Então você já passou do princípio que o paciente hospitalizado, ele precisa de insulinoterapia, né? Porque a pergunta já é como eu vou iniciar a insulinoterapia. Então, via de regra, é a medicação de primeira escolha, a gente vai falar de alguns casos de exceção depois, mas é a medicação de primeira escolha porque é a que é mais estudada, é a que não tem muita interferência em relação a perfil gastrointestinal, disfunção renal, enfim, é a insulina.
E aí, o que a gente vê, como o Eric falou, o principal erro que a gente vê quando a gente pega paciente na interconsulta e a hiperglicemia de estresse ou paciente diabético internado é o principal motivo das interconsultas do nosso hospital escola, em qualquer hospital que tem endocrinologista, o que a gente vê é aquele paciente que usava 3 drogas orais, ou usava 2 drogas orais, ou até usava insulina. E aí o paciente interna para fazer tá com pneumonia, ou tá com pé diabético, ou tá com algum quadro cirúrgico, e aí suspendem todas as drogas que o paciente usava, porque afinal de contas ele não pode utilizar internado, a maioria delas mesmo, e aí deixam só o esqueminha lá, o slide scale, que é a insulina regular ou insulina ultra rápida, conforme glicemia capilar. Ou seja, se o paciente faz glicemia capilar entre 150 e 200, 2 unidades, entre 200 e 250, 4, e assim vai. Esse esquema de correção, ele até pode ser feito desde que o paciente fique com o esquema de insulina basal ali. Porque eu não posso deixar esse slide scale isolado. A gente sempre fala que usar slide scale isolado é você tratar uma condição crônica como se fosse uma febre. Então, febre, a pessoa faz febre, você dá remédio para febre. Faz dor, dá analgésico. Mas acontece que diabetes ou hiperglicemia de estresse é uma condição crônica. Então, você não pode ficar tratando só nos momentos de pico hiperglicêmico. Até porque você vai acabar dando uma dose maior, talvez. O paciente vai fazer hipoglicemia no próximo horário. Aí vai suspender a dose do próximo horário e ele vai ficar na montanha-russa. Isso, vai fazer variabilidade glicêmica, que a gente sabe que aumenta mortalidade cardiovascular, piora o prognóstico do paciente internado. E aí, então, dito isso, que o paciente precisa usar insulina, que ele não pode fazer em slide scale isolado, a insulinoterapia usualmente é recomendada para aqueles pacientes que têm glicemia capilar persistentemente acima de 180. Então, Luciano já definiu a hiperglicemia hospitalar como acima de 140, mas se tiver entre 140 e 180, ok, é o alvo mesmo. Aí, se tiver acima de 180, persistentemente, você vai iniciar a insulinoterapia. 140, 180, você deixaria só uma dieta, né? Isso, porque não é o alvo mesmo que ele já está? Isso. Então, você tem um alvo mais elástico, né? Nesse paciente que está internado. Aí, beleza, deu sempre acima de 180, acima de 180, logo no primeiro dia. Aí, você vai deixar lá, em média, 0,4 a 0,5 unidades quilo-dia de insulina total. E aí, você divide isso daí em insulina basal e metade insulina prandial. Metade de insulina basal pode ser em pH, não precisa ser nenhuma insulina cara, não. Pode ser insulina em pH, pode ser insulina glargina, pode ser insulina decludec, enfim, a que você quiser. E da outra metade, insulinas prandiais, antes das refeições. O paciente não está se alimentando, então não coloca as insulinas prandiais. Coloca só a insulina basal. Ele vai fazer um exame, eu não sei se ele vai comer direito, ele vai ficar em jejum. Não, coloca as insulinas prandiais. Bota só a basal. Mas ele precisa ficar com a basal, 0,3 unidades quilo-dia e com a tabelinha de correção. Com isso, você vai evitar aquele efeito montanha-russa que a gente não quer que o paciente tenha. E aí sim, se o paciente você já iniciou pelo menos a basal, aí você faz o scale. Isso, porque é o esquema lá, basal plus, né? O esquema de você deixar, esse esquema que você faz, basal e prandial, é basal bolos. Mas aí já tem estudo mostrando que o esquema basal plus, que é esse, você deixar a insulina basal mais a tabelinha, é muito equivalente ao basal bolos em algumas situações. Situações que o paciente está com baixa ingesta alimentar, paciente que você não tem uma garantia, né? O paciente, às vezes, no hospital está infectado, não vai comer igual estava comendo em casa, você fica com medo. A maioria dos médicos não especialistas vai ter medo de fazer meia unidade quilo-dia para aquele paciente que não usava insulina e deixar isso metade basal, metade bolos. Então, deixa pelo menos metade basal. Mas, minha gente, assim, se o paciente está se alimentando, principalmente por via oral, está se alimentando direitinho, não tem tantos riscos de hipoglicemia, não tenha medo. E o paciente está internado. Está avaliando a glicemia capilar de horário. Pode fazer a insulina rápida. E aí cabe até para você ajustar o esquema e para você fazer uma avaliação posterior, e você pode botar basal, deixar o slide scale. Aí você viu que ele usou a insulina rápida em 2, 3 refeições. Você soma a dose total que ele fez de insulina rápida e vai colocando ali 80%, 60%, 80% na prescrição do dia seguinte, para você antecipar essa variabilidade glicêmica e não estar atrasado sempre, como a gente está colocando aqui, né? Não pode chegar atrasado, você tem que antecipar sempre essa situação. E lembrar de reavaliar esse ajuste após 48 horas, que às vezes a gente vê aquela agonia, né? Todo dia quer mexer na insulina do paciente. Não, você espera mais ou menos umas 48 horas para poder você ver, fazer essa continha aí que o Luciano falou
e ajustar a dose. E quem trabalha em hospital, lembrar que, tipo assim, botei a prescrição de hoje, às vezes o paciente já medicou a primeira dose com a prescrição de ontem, essa prescrição só vai entrar mais para frente, então você não vai ver imediatamente o efeito da mudança que você fez. É verdade. É verdade. Então, assim, o principal recado dessa questão de como iniciar a insulina é assim, primeiro, que é para iniciar, não é para deixar só o slide scale. E assim, mesmo que você tenha medo, não está habituado a fazer, mas deixa uma dose de insulina basal e no primeiro dia, deixa a tabelinha lá. Essa tabelinha tem você vai encontrar várias formas de fazer essa tabelinha para aquele paciente que é mais sensível, ou seja, um idoso, um paciente que tem doença renal crônica, aquele paciente que provavelmente é mais resistente, um que tem obesidade e tal. Então, você vai encontrar essas tabelinhas aí em todo lugar de referência, adote uma para você, e aí você vai fazer o esquema basal mais a tabelinha. E aí, se você não quiser fazer nada disso, também já fazendo a propaganda, que é um app, chama Insulin App, que é um aplicativo gratuito, foi elaborado por um ex-preceptor meu lá da USP, de graça. Dá para fazer, você vai lá, coloca lá que o paciente tem tantos quilos, que não sei o que, ele vai dizer para você a prescrição, dia após dia. Já sai pronta. Lembrando que a gente está falando aqui da prescrição do paciente que está em ambiente de enfermaria, porque na UTI geralmente existem protocolos próprios de insulina venosa. A UTI você já parte do pressuposto que o paciente é crítico, né? Assim, principalmente se você pensar assim, UTI geral, UTI coronariana, obviamente não é uma UTI cirúrgica, que aí muda um pouquinho, mas uma UTI paciente crítico, se você tiver hiperglicemia e for iniciar a insulinoterapia, a recomendação é infusão contínua, né? Isso aí, cada UTI tem que ter seu protocolo e às vezes varia um pouquinho de UTI para UTI. Certo, Luciano, mas veio. O paciente chegou na emergência, tem diagnóstico prévio de diabetes, está usando lá metformina, 2 gramas dia, empaglifosina, 25 miligramas dia e sitagliptina. Suspendo tudo, quando é que eu vou manter a terapia não insulínica no ambiente hospitalar? Veja só, isso aí já gera uma polêmica grande aqui, né? Assim, se a gente for falar para o pessoal que está respondendo prova, para tudo que se coloca, a gente vai dizer sempre essa história. Ó, chegou no hospital, vai internar, suspende todos os hipoglicemiantes orais, veja se o paciente vai fazer hiperglicemia. Se ele fizer hiperglicemia, insulinoterapia. É a recomendação de prova é essa, né? Não tem o que discutir. De prática, a gente tem que avaliar o paciente, né? Se o paciente vai internar para fazer um procedimento eletivo, internei para fazer uma retirada de nervos, aí não tem necessidade de você retirar todas as medicações cirurgia de catarata, que ele está fazendo, né? Muito Isso, frequente. então, oftalmológica. Você pode, inclusive metformina, você pode manter. Não precisa Exato. Isso é muito engraçado. Eu participei, as anedotinhas da história, eu participei de um evento, o pessoal de fora da Universidade de Cleveland, lá falando sobre diabetes, sobre tratamento hospitalar. E aí a colega disse que fazia sulfonilureia no paciente internado, os brasileiros loucos, achando que era um absurdo aquilo ali que a mulher estava falando. Eu disse, capaz a mulher é lá de Cleveland, ela está dando aula pra gente, a gente não pode brigar com ela. Né? Assim, aí vai a história de cada serviço, depende do perfil. Vai ver que ela era dermato, ela só fazia procedimentos pequenos. Mas assim, ela é chefe da enfermaria de diabetes do hospital. Né? Então, assim, é uma situação onde, dependendo do caso, você pode manter, né? O que a gente tem de evidência científica mesmo falando, a gente tem um estudo com a sitagliptina, né? Tem um autor chamado Guilherme Ampierres, que já esteve aqui com a gente aqui em Recife em alguns eventos. Ele tem muito estudo com essa parte hospitalar, ele tem esse estudo com a sitagliptina mostrando segurança, é um inibidor do DPP-4. Tem alguns relatos com o análogo de GLP-1, tem alguns relatos com a própria metformina, de manter ou não manter a metformina. Sim. Tem o estudo do Covid, o DER, né, que ele usou dapaglifosina em paciente hospitalizado, e aí nesses pacientes hospitalizados, embora não tenha reduzido o desfecho, não teve aumento de complicação, não teve cetoacidose, não teve nenhum tipo de complicação. Então, assim, demonstrou que pelo menos seria seguro de você manter dentro do ambiente hospitalar. Agora é um estudo único, você vai entrar sempre nessa questão de não generalizar uma informação de só um estudo. Não é um dado robusto esse da ainda, CITA, né? especificamente, ele era
basal bolus e cita mais insulina. Isso. Né? Então, assim, viu que é seguro. Não teve diferença, inclusive, Não teve de controle. diferença, nem de hipoglicemia. Ou seja, a sitagliptina associada à insulina basal pode ser uma boa opção para você evitar fazer insulina prandial. Isso. Mas não era só a cita sozinha, porque ela também não faz esse milagre todo para o paciente, né, hospitalizado. E aí, esse negócio que o Luciano falou é interessante, porque, assim, lá naquela época do auge da pandemia inicial, 2020, que a gente achava que todo mundo ia morrer, e teve a história da glifosina, saiu recomendação da Sociedade Europeia de Endócrino, dos pacientes que usavam glifosina e precisavam e agravavam por Covid, que, pelo amor de Deus, tirasse a todo custo, porque era um paciente que podia fazer mais acidose, era um paciente que ia precisar o paciente com Covid ia precisar de mais hidratação, ia ficar pior se a pessoa fizesse acidose, ia ter que hidratar, ia piorar o pulmão, enfim. E aí esse estudo do DARE, obviamente, que é um estudo isolado, e os pacientes eram internados, eram pacientes graves, não melhorou o desfecho. Mas, pelo menos nesse ambiente muito controlado, também não dá para generalizar de todos os pacientes com Covid grave, que fica aqui no hospital de campanha, não exageremos, pelo menos. Mas, assim, nesse ambiente muito controlado, não foi uma coisa que aumentou muito esses desfechos adversos. Então, é coisa para se estudar. Isso. Assim, falando do estudo em si, ele teve uma tendência de resposta positiva, porque ele reduziu os desfechos lá considerados em 20%, não foi significativo. Então, assim, talvez a questão do tamanho da amostra, do poder do estudo, talvez não tenha sido calculado adequadamente. O número de eventos foi menor do que o esperado, né? Aí fica aquela história da estatística que a gente tem que levar em consideração. Mas, talvez em outro cenário, podia ter até tido benefício. E a gente está falando de paciente clínico, né? Mas lembrar que o paciente cirúrgico, aí a recomendação oficial, quando a gente está falando de inibidor de SGLT2, é suspender 3 a 4 dias antes do procedimento. Claro que eu não estou falando de um procedimento dermatológico. Não, e lembrar do cirúrgico a história de que ele vai fazer um procedimento anestésico também, né? Então, assim, principalmente hoje que a gente lida muito com GLP-1, que vai retardar esvaziamento gástrico, a gente vê muito essa recomendação para fazer essa suspensão um pouquinho de tempo antes, para não ter risco de broncoaspiração, alguma complicação, né? Só lembrando que nesses estudos que foram citados, como o da sitagliptina, por exemplo, já tem estudo também com linagliptina. Geralmente os pacientes que estavam muito descompensados, muito hiperglicêmicos, eles são excluídos, né? Então, aí não tem jeito, vai ser basal bolus. Isso. Mas você pode sim, principalmente naqueles pacientes com hiperglicemia leve a moderada, considerar usar os hipoglicemias orais. É uma imitaçãozinha daquela ideia da combinação fixa, né? Porque quando você fala de DPP-4 e GLP-1, você está falando de incretina, né? Então, assim, você vai aumentar a liberação de insulina relacionada à ingestão. Então, assim, o paciente fez a refeição, aquela entrada de alimento vai estimular GLP-1, o IDPP-4 vai aumentar o tempo de efeito de GLP-1. Então, só vai funcionar no prandial. Não vai funcionar, não vai aumentar o risco de hipoglicemia, não vai ter nenhum tipo de complicação assim. Então, é ali seguro, mas admite-se que o paciente está numa condição que tem uma secreção adequada de insulina prandial, né? Então, não pode ser um paciente descompensado, não pode ser um paciente insulinopênico, porque isso não vai funcionar. Agora, lembrar que nem todo inibidor de DPP-4 é orientado a fazer, né, em hospital. Porque tem a polêmica, inclusive, da Saxa, que a Saxa aumentou a hospitalização. A ALO entra aí fora também, né? A ALO deu também aumento, não foi significativo estatisticamente falando. É um estudo também da ALO que pegou paciente agudo, um pouco mais agudo, né? Tinha sino coronariana ali, a maioria deles. Então, assim, você vê que é um paciente que já entrava meio descompensado na história do estudo, né? Se acreditava que essas glitazonas, por um efeito anti-inflamatório, teria muito benefício, mas acabou com essa história de retenção hídrica descompensar um pouco. Mas aí a Saxa, formalmente, seria contraindicado se você tem risco de IC, né? Eric, mantendo ou não os hipoglicemiantes orais, para esse paciente que está hospitalizado, quais são os alvos glicêmicos que eu vou buscar? Isso. Boa. Né? Porque a gente tem que ter uma meta na hora que a gente iniciou isso. Iniciamos a insulina, né? Ou não iniciamos e estamos acompanhando esse paciente. Mas ele está fazendo hiperglicemia ou já é diabético. De uma forma geral, essa glicemia vai ter que ficar entre 140 a 180, certo? O estudo, né, que foi o Nice Sugar, foi o estudo que direcionou essa meta para a gente. Que a gente tem que lembrar que foi um estudo em pacientes críticos. Né? A gente, na verdade, usa essa mesma meta para pacientes não críticos, mas meio que a gente pega emprestado
o dado de um estudo que foi realizado em pacientes críticos. A gente, não críticos, isso é até controverso, se realmente seria entre 140 e 180. Mas assim, dando receitinha de bolo para quem está nos ouvindo, qual vai ser sua meta na hora de avaliar seu paciente internado entre 140 e 180? Há exceções? Há exceções. Né? Então, por exemplo, pacientes após cirurgia cardíaca, paciente pós-operatório, há uma orientação de você ser um pouquinho mais rigoroso e deixar entre 110 e 140. Né? Então, já seria um outro perfil de paciente em que já foi estudado e viu-se que nessa meta mais rigorosa, o prognóstico era melhor. Então, e mesmo nesses casos, a recomendação é só fazer isso, uma meta mais rigorosa, se o serviço tiver um protocolo para a prevenção de hipoglicemia. De hipoglicemia, porque é aquela história que você falou no início. Hipoglicemia piora também o prognóstico do paciente internado. Então, você tem que ter esse cuidado. Vai ser mais rigoroso entre 110 e 140, isso tem que ser vigiado de perto. E, claro, há exceção também de você, dependendo do paciente, não querer manter ele exatamente nessa meta. Né? Por exemplo, paciente terminal. Sim. Eu não preciso deixar esse paciente 140, 180. Né? Eu posso deixar esse paciente até hiperglicêmico mesmo. Sim. Evitar sintomas, né? Exatamente. Você vai evitar que o paciente fique O sintomático. Não, se for o paciente mesmo, o terminal, às vezes você nem faz medida faz, de glicemia capilar. nem precisa mas fazer isso. Pacientes realmente com muita perda funcional, aí a gente também adota um alvo glicêmico bem maior. Até deixar entre 180 e 250. Isso, só para evitar fazer realmente sintomas de hiperglicemia, poliúria, esse tipo de coisa. Lembrar que a hipoglicemia também é deletéria, né? Nesse paciente que Mas tá assim, hospitalizado. em resumo, 140 a 180. Isso. Certo? Você, estando nesse alvo, tá ok. Eu acho que só tem um estudo dessa história do coronariano, né, que ele fazia controle glicêmico intra-hospitalar nos pacientes que iam fazer revascularização miocárdica e deu melhora, botava uma meta mais rigorosa entre 100 e 140, mas assim, também foi uma coisa muito específica, né? A gente falou muito de hipoglicemia aqui, então é importante saber como abordar a hipoglicemia no ambiente hospitalar. Se a gente vai iniciar um tratamento específico para a hiperglicemia com insulina, se o paciente vai manter alguma hipoglicemia antioral, ele está em risco de evoluir com hipoglicemia, principalmente porque no ambiente hospitalar a gente vai ter aí variabilidade de dieta, paciente ou não está aceitando bem dieta oral, ou vai ter que ficar em jejum para fazer algum procedimento, paciente teve a dieta interal interrompida por algum motivo, obstrução de sonda, né? O paciente está evoluindo com disfunção renal, maior risco de hipoglicemia, a gente tem que saber como abordar essa condição. Então, classicamente o diagnóstico de glicemia capilar menor que 70 no paciente com diabetes é diagnóstico de hipoglicemia. E como você vai tratar a hipoglicemia depende do status do paciente. Isso. Se o paciente está lá, HGT de 60, mas ele está consciente, orientado, com capacidade de ingestão via oral, você pode fazer essa correção, 15 gramas de carboidrato de absorção rápida, e repete glicemia capilar depois de 10 a 15 minutos. Né? Via oral. Via oral. Agora, para o paciente que está sonolento ou por algum motivo não está com ingestão oral, aí a gente vai fazer, o paciente está rebaixado, né? Isso. Aí a gente vai fazer a correção venosa e aí também 3 ampolas de glicose 50% em bolos. É super suficiente. São os mesmos 15 gramas de carboidrato. Porque tem gente que faz 50, 5 5 ampolas. ampolas, aí você faz hiperglicemia depois. Exato. Aí vai corrigir com insulina regular. Então, é importante estar atento aos sintomas de hipoglicemia no paciente hospitalizado. Nesse contexto, a equipe médica, a equipe de enfermagem, né, a equipe multiprofissional vai trabalhar em conjunto para reconhecer esses casos, porque eles podem acontecer, inclusive, fora daquele horário de monitoramento habitual. Então, a gente colocou lá que vai fazer HGT antes do café, almoço, jantar, às 22 horas. O paciente pode ter aí um quadro de hipoglicemia no meio da tarde, porque de repente fez uma dose de insulina regular no almoço muito alta. Lembrar também de corrigir a prescrição, né? Porque se ele fez hipoglicemia naquele horário, tem que identificar o que foi que aconteceu ali, se foi porque passou de uma hora de uma refeição, o paciente não quis comer, vomitou, alguma coisa. Se não teve nada disso, corrija a dose, pelo amor de Deus, diminua, né? Isso, senão vai fazer de novo, não adianta, né? Perfeito. Então, internamos esse paciente, ele coletou glicada lá no início, ficou com glicemia capilar de horário certinho, iniciou insulinoterapia, o paciente melhorou, a gente está planejando dar alta. Como é que eu vou definir, Patrícia, a prescrição de alta desse paciente agora, nessa fase final já do tratamento? Tá, basicamente a gente vai definir isso pelaquela questão da glicada. Então, o paciente, isso aqui, eu estou admitindo que o paciente internou, você descobriu que você não sabia se ele tinha diabetes ou não previamente, solicitou hemoglobina glicada e tal. Se o paciente vem com a glicada menor do que 7,5,
Então, você vai dar alta para ele com a terapia habitual que ele estava antes em casa, né? Raramente é um paciente que desenvolve hiperglicemia de estresse, que ainda vai de alta, por exemplo, com uso de corticoide para casa. Então, era um paciente que nem tinha diabetes, e aí ele faz hiperglicemia de estresse e ainda vai precisar de alguma terapia no pós-internamento, porque ele vai de alta de corticoide, mas isso é a exceção. A maioria deles vai melhorando do quadro clínico, vai melhorando da infecção, da cirurgia e tal. Glicaraminox 7,5 vai de alta do mesmo jeito que ele estava em casa antes. Inicia, né? Você tende a iniciar essas drogas antes da alta. Tipo, uns 2 dias antes, você já inicia internado. Até porque ele já deve estar com dieta oral, já está com função renal melhor. Se for entre 7,5 e 9, era um paciente que já precisava otimizar o tratamento, né? Então, é como se fosse uma oportunidade de você otimizar aquele tratamento hipoglicemiante do paciente. Então, se era um paciente que estava com uma droga só, pode ser que você dê alta para ele com 2 drogas ou com 3, ou pode ser que o paciente precisou de uma dose de insulina muito alta na internação, e aí você dê alta para ele com uma dose de insulina menor. Basal, então, né? Só insulina basal. Ou então, assim, 50% da dose que ele estava internado, porque afinal de contas ele melhorou da glicotoxicidade. Agora, se o paciente ele já tinha uma glicada maior que 9, ele já estava descompensado, ele até merecia uma intensificação do tratamento antes, e aí, usualmente, esse paciente precisou de insulina na internação, ele vai precisar de insulina para casa. Então... Basal bolos aí. aí você vai fazer essa diferenciação de acordo com as doses que ele tomou, mas basicamente isso, abaixo de 7,5 deixa como estava tudo bem, até internar, entre 7,5 e 9 dá uma melhorada, né, dá uma caprichada aí nessa prescrição, e acima de 9 ele provavelmente vai ter que ir para casa com insulina. Uma regrinha para ajudar o povo de casa, né, se estava entre 7,5 e 9, aí você vai com insulina, você faz 50% da dose, como você disse. Se a glicada era acima de 9, aí ele vai com o esquema basal bolo, você faz 80% mais ou menos da dose que ele usou que ele usou internado. internado. É uma regrinha, uma receitinha de bolo, pessoal de casa. Lembrar que é uma oportunidade, como o Patrícia estava colocando, de ajustar o esquema que o paciente vem usando, né? Então, assim, se o paciente, dependendo de qual foi a intercorrência que teve durante o internamento, você pode mudar as drogas que ele vem usando, porque você pode otimizar para uma droga que tenha maior benefício, né? Então, os pacientes, principalmente os cardiológicos, né? Então, se você tem uma oportunidade ali de colocar uma droga que reduza evento, SGLT2, GLP-1, aí você vai ter indicação de fazer esse ajuste aí na saída por conta disso, tá? Aí, minha gente, para não fazer como eu já vi, o paciente internou, a glicada era 12, aí tudo bem, usou insulina internada, aí na hora de ir para casa dão alta com a metformina, sulfonilureia e encaminha para o endócrino para daqui a 6 meses, quando o paciente conseguir a consulta com o endócrino, começar a insulina. Aí não. Né? E esse, inclusive, é um dos erros crassos dos pacientes que fazem emergência hiperglicêmica. Então, o paciente que faz estado hiperosmolar, ou até cetose, pelo amor de Deus, é raro, né? Mas o paciente que faz estado hiperosmolar recebe uma quantidade enorme de insulina na internação e recebe alta sem insulina. Aí, assim, vai descompensar tudo de novo. Vai voltar, vai internar. É isso, eu espero que esse podcast te ajude a melhorar a assistência que você presta aí aos seus pacientes hospitalizados. Se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar com seus colegas diaristas. Se você é residente, manda também para seus colegas residentes, para os doutorandos. Se está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa seu comentário, fala sua dúvida, o que é que você achou aí da nossa discussão. E, Ícaro, deixa só lembrar o povo, doutorando é muito usado aqui em Recife, mas se alguém de fora... Interno. Doutorando, o cara tá fazendo doutorado já, né? Achando que já é fazendo doutorado. E assim, eu como interna, eu como residente, copiei muita prescrição errada. Então, se você está escutando aí, você vai dar aula para os seus staffs. Eu também. Eu fazia esse copiar e colar. Total. Então manda para os seus internos também. Não esquece de seguir a gente em Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau. Tchau.